No livro histórico de Mateus, no capítulo 6, versículo 22, certa vez o Senhor Jesus ensinando as pessoas, ele disse o seguinte: são os olhos a lâmpada do corpo. São os olhos o quê? A lâmpada do corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então, muitas vezes, o Caim Macedo e os seus bispos e pastores, a cúpula, principalmente da Universal, e de todas as igrejas, geralmente, que de igreja não tem nada, são empresas, eles usam esse versículo, essa passagem bíblica, para acusar as pessoas, dizendo que as pessoas estão com maus olhos, que o pastor está com maus olhos, que os obreiros estão com maus olhos, que o povo estão com maus olhos, o que é, na verdade, totalmente ao contrário. E por que eles dizem isso, que você está com maus olhos? Porque eles percebem que você está conseguindo enxergar as maldades que eles fazem, as mentiras que eles contam. Eles sabem agora, no passado eles não precisavam usar esse versículo dessa maneira, mas eles percebem que agora, com esse crescimento das redes sociais, com os canais de denúncias, temos aqui vários canais de denúncias, como o canal do Alfredo Paulo, do Jair Francisco, do Davi Vieira, do Marcelo Roque, do Palhaço Cristão, entre tantos outros canais que tem aí no YouTube, no Facebook. Então eles sabem que nós estamos aqui levando a palavra de Deus, a verdade, e também mostrando as falcatruas deles. Então, quando eles sentem que as pessoas já não estão mais sacrificando, já não estão mais dando dízimos e ofertas como elas davam, não só os membros, mas obreiros também, jovens, evangelistas, que as pessoas não têm mais aquela disposição de fazer e obedecer o que eles mandam, então eles começam com essa pregação, que as pessoas estão com olhos maus com a igreja, estão com olhos maus com eles, E é justamente o contrário. Quando você começa a enxergar isso, é porque você está sendo iluminado. Você está começando a ser iluminado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está abrindo os seus olhos. Porque se eles não tivessem fazendo nada de errado, eles não teriam preocupação de ficar usando essa passagem bíblica para tentar acusar você, para lhe colocar numa situação de dúvida, como se você estivesse blasfemando contra Deus, contra eles, contra a igreja deles. Quem vive na luz, na verdade, não precisa ficar se justificando. Quando aqui nos canais de denúncias a gente diz e prova que o Macedo tem helicóptero, tem avião, tem mansões, tem bancos, times de futebol, várias empresas, nós estamos mentindo? É claro que não. E mostramos. E não seria nada demais o Macedo ter tudo isso, ser até um milionário. Nada demais. Contanto que fosse do suor dele, do trabalho dele, do esforço dele, e não através de votos, sacrifícios, campanhas do povo de Deus, das pessoas humildes, o dinheiro das pessoas humildes, que muitas vezes mal têm para o seu sustento, e eles arrancam tudo
através de campanhas, essas campanhas mentirosas, como a tal da fogueira anta de Israel, que nem de Israel é na Arábia, que devia. Até o nome da campanha é mentiroso. Fogueira Santa de Israel, no Monte Sinai, que é no Egito. Aliás, na Arábia, deveria ser Fogueira Santa da Arábia. É o verdadeiro Alibabá, né? Alibabá e os 40 ladrões. Então, quando o Senhor Jesus fala isso tem um sentido também espiritual, né? Tudo que Jesus falava, por parábolas, ou as suas palavras, elas tinham um sentido espiritual, né? Nunca era uma coisa sem razão de ser, né? Jesus nunca jogou conversa fora. Quando ele abria a boca, ele falava coisas do céu, coisas interessantes, coisas que iam edificar as pessoas, né? Então, quando ele diz que se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso, ou seja, será luz. Agora eu pergunto, como que uma pessoa pode ter olhos bons, né, se ela não tem o conhecimento do amor e da graça de Deus? O conhecimento do verdadeiro evangelho da graça de Deus, que foi dado ao nosso apóstolo Paulo no terceiro céu, pelo Senhor Jesus Cristo, ressuscitado. Não é quando ele estava vivo, que se chamava Jesus de Nazaré. Não era quando ele estava em carne. Veja que quando eu abri, eu disse, livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22. Por que disse livro? Porque Mateus nunca escreveu evangelho nenhum. Porque antes da cruz não existe evangelho. É lei. Estavam todos debaixo da lei. Até o próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava em carne, estava debaixo da lei. O que existe em Mateus, Lucas, Mateus, Marcos, Lucas e João, são relatos das coisas que eles viram Jesus fazer nos dias da sua carne. E esses relatos verídicos servem para a gente ver os atos que Jesus fez quando estava como homem, vestido num corpo de carne. Mas não era o evangelho, porque o evangelho, que quer dizer boas novas, boas palavras, anunciar a salvação, só vem depois da cruz. Antes da cruz, estava todos nós, todo mundo, até a gente que não estava vivo ainda, segundo a carne, estávamos em trevas. Antes da cruz, o que existe é trevas. Após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, quando ele diz está consumado, então a luz vem sobre todos os homens, sobre todos os eleitos, sobre todos os escolhidos de Deus, todos os filhos de Deus. Uma pessoa que não conhece a graça de Deus, que não tem um entendimento do verdadeiro evangelho, ela está em trevas, ela está na escuridão de entendimento. Os seus olhos, os meus olhos, ou de qualquer um que Jesus está falando, é justamente os olhos da alma, do espírito. Jesus não está se referindo aos olhos físicos, né? Essas duas pupilas que tem aqui na nossa frente, né? Jesus está se referindo ao interior, ao homem interior. Quando ele fala, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz, isso quer dizer que uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem o corpo iluminado, ela anda por aí iluminada como um vagalume? Não, não é isso. Ele está falando do espírito, do entendimento, o espírito iluminado. Ele está querendo dizer, se teu espírito, né,
Quando ele fala olhos, ele está falando olhos do Espírito, olhos abertos, olhos iluminados pela palavra de Deus. Se você está iluminado pela palavra de Deus, se você está crescendo na graça, então todo o seu corpo espiritual é bom, é luz, porque o seu espírito, o meu espírito, de todos nós, quando é iluminado, ele reflete na alma. E quem é que enxerga? É o seu corpo físico ou a sua alma? A sua alma. Tanto é que quando uma pessoa morre, geralmente os olhos se fecham. Morto vê alguma coisa? Morto consegue ver alguma coisa? No caixão ele consegue ver as pessoas que estão ali no velório? O morto não vê nada. Porque quem vê é a nossa alma, é o nosso espírito, que transmite o que está vendo para o nosso corpo, para o nosso cérebro. Do cérebro vem para os olhos. E ele diz, se os seus olhos, porém, forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Ele está querendo dizer que quando uma pessoa não tem entendimento espiritual, não tem a luz da verdade, da palavra de Deus, ela está em trevas, em escuridão de entendimento. E por que ela está? Porque os líderes religiosos também estão em trevas. Eles não têm entendimento da graça de Deus. Eles estão na escuridão. Por isso Jesus disse que se um cego guiar a outro cego, não vão cair os dois no mesmo buraco? A diferença é que existe um cego, um líder religioso cego, que rouba todo mundo, rouba os outros cegos. É o cego mais esperto, É o cego rico, milionário, bilionário, e o cego pobre, que está sendo explorado, Roubado, isso é roubo, Está sendo roubado. É o estelionatário, É o cego estelionatário. Por isso Jesus disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Veja que quando eles pregam, eles dizem o diabo, Mas não está escrito o diabo, está escrito o ladrão. Vem somente para matar, roubar e destruir. É o que eles fazem na vida do povo. Quando você começa a perceber que tem algo errado com o sistema religioso, então eles começam a pregar essas coisas para você. Veja aí o vídeo que o Macedo colocou lá na página dele no Facebook, lá no YouTube. Pode ver aí, clica aí, a gente faz questão que você veja os vídeos deles. Enquanto eles vivem aí por debaixo do pano, usando pessoas para derrubar os nossos canais, nós fazemos questão. E dizem que não é para você assistir os nossos vídeos, mas nós fazemos questão que você assista os deles, para você ver o embate da mentira contra a verdade. Você deve olhar, Você deve observar quem está falando a verdade. Então, quando muitas pessoas passam a observar que estão sendo exploradas, que estão sendo enganadas, que estão sendo roubadas, então aí eles atacam, com esse versículo, com essa passagem bíblica. Olha, você que está com olhos maus, olhando para a gente com maus olhos, É justamente ao contrário. Você não está com maus olhos. Você está abrindo seus olhos. Você está sendo iluminado. Nas trevas você vai ficar se você vê a verdade, como você está vendo claramente aqui nos canais de denúncias. Você está ouvindo e vendo, os vídeos. E você continuar querendo viver nas trevas. Por isso Jesus diz, caso a luz que haja em ti, ou seja, caso você ouça a verdade, que é a luz da palavra de Deus, e não dê ouvidos,
Ele diz, caso a luz que há em ti, né, se transforme em trevas, que grandes trevas serão. Porque uma pessoa só fica na escuridão se ela quiser, porque a luz da palavra de Deus está aqui, está aí, sendo divulgada. Então ele está dizendo, né? Ele está dizendo que a palavra está chegando a você, a luz está chegando a você, a luz da graça de Deus. E caso essa luz se transforme em trevas, ou seja, caso a palavra que você ouve, que é a palavra de Deus, né? E você não dar ouvidos à palavra de Deus e prefere dar ouvidos à palavra do Caim Macedo, né? Porque aqui nós não pregamos a nossa palavra, nós pregamos a palavra da graça de Deus. Caso você prefira a palavra do Macedo, do Valdemijo Só Diabo, do R.R. Suado, né? Do Silas Malacheia e de tantos outros que tem aí, ao invés da verdade do Senhor Jesus Cristo, e aí ele diz, caso a luz que chega a ti não tenha proveito, que grandes trevas serão. Porque aí se você já estava em trevas, sem conhecimento de Deus, sendo guiado por pessoas que estão nas trevas, e quando chega a luz você não dá ouvidos à palavra de Deus, então as trevas elas se aprofundam, né? O rei Davi disse, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, quando Jesus está falando dos olhos, ele está falando do homem interior, né? Uma coisa é você não conhecer a verdade, né? Nunca ter conhecido a verdade. E outra coisa é você ouvir a verdade e querer continuar vivendo na mentira. Então pode ter certeza, quando eles começam a dizer, a sentir que você não está engolindo o que eles estão falando, eles começam a dizer que você está com maus olhos, olhos maus, né? E como eu estava dizendo, você pode assistir o vídeo dele aí, o último vídeo dele aí na internet agora, esses dias, falando de um verme, né? E que as pessoas ficam dando ouvidos a outros que são do diabo, né? Justamente, eles não querem que você ouça, eles não querem que você assista nossos vídeos. Por isso eles contra-atacam com a mentira, com o medo, com o terror, né? Então esse é o objetivo de Deus. É iluminar os seus olhos, que os seus olhos sejam abertos para a verdade, porque uma pessoa que está na escuridão, ela não consegue enxergar nada, né? Imagine você chegar na sua casa, cair uma moeda no chão e está tudo escuro. Já tentou? Tenta pegar uma moeda no escuro, joga uma moeda no chão, apaga a luz, tenta pegar ela. Você pode até achar, mas vai demorar. Então, quando você não tem entendimento, qualquer pessoa não tem entendimento, ela está cega, né? Por isso todo mundo precisa ter o entendimento, o conhecimento. Até mesmo nesse mundo, as pessoas precisam o quê? Estudar, né? Tem que estudar, tem que aprender a ler, aprender a escrever, né? Para que ela consiga identificar as coisas, o que é o que, né? Dia desse, no ponto de ônibus, tinha uma senhora, né? E ela ficou olhando, olhava, olhou para mim. Aí depois ela disse assim, quando o ônibus veio, ela disse assim, o senhor pode me dizer que ônibus é esse? Para onde ele vai? Então aí eu falei o nome do bairro que o ônibus ia. Ela entrou no ônibus, me agradeceu, entrou no ônibus, né? Então eu fiquei pensando, né? Você veja, né? Quando a pessoa não tem o conhecimento, não sabe ler, o que acontece? Ela pode entrar numa barca furada, né? As pessoas conduzem elas, né? E se eu mentisse ali, falasse, não, pode entrar aí que é esse, né? Ela ia tomar o ônibus, né? E até ela perguntar ao motorista, ela já teria pagado a passagem, já teria passado, já teria que descer e voltar no meio do caminho, né? Porque eu falei, dei uma informação errada a ela, né? E ela foi para outra direção. É isso que esses líderes religiosos fazem há mais de 2000 anos. Eles distorcem a palavra de Deus.
Eles mentem para as pessoas, dão má informação às pessoas a respeito de Deus. É como se ele dissesse, o caminho é para a esquerda, quando na verdade o caminho é para a direita. Né? O trem que conduz a vida é a graça de Deus, é a palavra de Deus, é ela que lhe dá crescimento, entendimento, conhecimento, é ela quem nos ilumina. Ilumina o nosso espírito ilumina nossa alma e guia os nossos corpos, os nossos pés. Por isso Davi disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, para os meus caminhos. Né? Então não se incomode, né, quando eles dizem que vocês estão com maus olhos. Na verdade, os seus olhos, você que está aí dentro do sistema, está se abrindo para a verdade, para a graça de Deus. Você está sendo educado, ou reeducado, né? Em seu espírito, para o pleno conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Receba essa palavra, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Receba essa palavra, porque ela é a palavra de Deus, é luz para o seu espírito, para os seus caminhos, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, assine o canal, compartilhe esse vídeo com a sua família, com seus amigos e pode ter certeza que você também receberá o seu galardão da parte de Deus por fazer e ajudar também correr a sua santa palavra para aqueles que sofrem nesse mundo. Um grande abraço a todos e até a próxima.